Olá, apresentaremos uma videoaula sobre vetores, onde iremos explicar como e quando utilizar vetores. Para entender melhor, deve-se ter a base da programação C, como a declaração das variáveis e estruturas de repetição e condição. Os integrantes do nosso grupo são Carlos, Fadrique, Leonardo, Leopoldo, Luiz Felipe e Vinícius. Bom, daremos início à aula e, primeiramente, vetor é uma matriz unidimensional onde cada variável é diferenciada pelo índice. O que é o índice? É o número que vem após o nome da variável entre colchetes sem espaços. Imagina uma escola onde você teria de armazenar as notas dos alunos bimensalmente e essa escola tem 100 alunos. Pelo que já vimos até agora, pelo que você provavelmente já viu até agora, você teria de declarar cada nota para um aluno. Então, você declarar várias variáveis, int, inteiro, nota 1, nota 2, nota 3. O que o vetor faz? Ele armazena vários números em cada posição para facilitar, para você criar uma variável só com várias posições, ao invés de ficar criando várias variáveis. Nessa escola, por exemplo, vamos imaginar que as notas poderiam ser quebradas, então float, int não seria tão bom, coloca float, porque pode ser quebrado. Nota, o nome da minha variável, e 100 posições. O 100 é o índice, entre colchetes, sem espaço. Ponto e vírgula para fechar. Esse vetor possui 100 posições, portanto, você poderia colocar 100 notas. Mas, na programação, nada se inicia como comum, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na programação, em geral, se começa em 0. Portanto, esse vetor tem 101 posições. Vou explicar o porquê. Na programação, como diz, inicia em 0. Portanto, a primeira nota que você vai colocar seria a nota 0, não a nota 1. Por exemplo, atribuir um valor, isso quando o usuário estiver colocando as notas, 2.5. Próximo, nota 2, nota 1, quer dizer, 5.6, 7, e assim por diante, até nota 99, 8. Já a posição 100, ela vai ser reservada para o /0, que ele vai finalizar o vetor. E pronto. Uma variável nota receberia os 100 valores que o usuário digitaria, armazenando cada valor em determinada posição do vetor, de tipo int ou float. Vou dar um exemplo de atribuição de valores no vetor. Nesse exemplo, nós vamos usar float, pois haverá nota quebrada. Então, venho printf, digite a nota, scanf, %f, pois é float, interessador de memória, nota, e a nota na qual eu desejo buscar. Nesse caso vai ser nota 10. Aqui o valor atribuído foi a posição 10. Porém, poderia ser atribuído a qualquer outra posição. No entanto, atribuir nota 1 a 1 seria muito demorado e um pouco mais adiante vamos aprender uma forma mais simples de atribuir valores a variáveis. E esse método não é muito eficaz para atribuir várias notas. Vou dar um exemplo de erro que pode acontecer no seu programa. O seu código, como já foi dito, aqui é reservado nesse índice o número de variáveis, possíveis que eu vou usar na memória da máquina. Então, se eu usar aqui um número que esteja acima deste aqui,
o programa vai em busca de um lixo na memória, ou seja, vai te dar um número aleatório. Aqui, para dar um exemplo, vou dar o play nesse programa, aqui ele me deu um número 537994, enfim. Para isso não acontecer no seu programa, fique sempre atento ao índice que você reservou já no início do programa, quando você reserva as variáveis. Bom, o modo mais fácil de atribuir os valores a um vetor é utilizando a estrutura de repetição. Nesse caso, usaremos o estruturador for, que provavelmente você já deve ter visto, e é mais simples. E montarei um programa que mostrará 5 notas digitadas, que lerá 5 notas digitadas e mostrará elas na tela. Aqui, como vocês podem ter visto, eu já declarei uma variável x, que é o contador do for, e uma variável vetor nota com 5 posições. Eu já deixei o for montado, o for aqui, o x vai iniciar em 0 e vai até a 4, porque precisa de deixar uma posição reservada, e o contador vai contar crescentemente, do 0 ao 4. E aqui eu vou pedir para o usuário digitar a nota dele. Esse x mais 1 é para o usuário ler 1 em vez de 0, mas o programa vai se iniciar em 0. Agora eu vou fazer um scanf para poder ler as notas digitadas. E agora eu vou fazer outro for para poder mostrar todas as notas digitadas. E agora eu vou fazer outro printf para poder mostrar as notas. E agora eu vou executar o programa para vocês verem como que ficou. Vou digitar as notas: 1, 2, 3, 4 e 5. Como vocês podem ver, foi mostrado as 5 notas. Obrigado. Bom, agora eu vou ensinar um método de atribuir valores ao vetor quando se declara o próprio vetor em si. Então aqui vou dar um exemplo de um vetor float de nota com 5 posições. Para me atribuir já os seus respectivos valores na posição 0, 1, 2, 3, 4, o que eu vou fazer? Vou pôr um igual aqui e vou abrir chaves. Então eu vou pôr um valor 1, 2, 3, 4, 5. Fecha chaves, ponto de vírgula. Lembrando que o 5 vai ser atribuído à nota colchete 4, porque nota colchete 5 ela é reservada para o barra 0. Então, para demonstrar isso, eu vou fazer um laço de repetição, que é onde x recebe 0, x vai até 4 e vai contando de 1. Então, vou dar 1 printf barra n %f e nota x. Lembrando que a cada vez que der o loop do for, nota vai estar em uma posição. Por exemplo, como o x é
começa com 0, vai aparecer na tela o valor da posição nota 0. Depois que der o loop, nota 1, nota 2, nota 3, até 4, porque é o 5. Então aqui vocês podem ver que eu, executando o programa, vai aparecer na tela o valor 1, 2, 3, 4, 5, que eu anteriormente tinha indicado aqui no vetor. Esse é o método usado para o programador em si para definir valores para o vetor, sem precisa que o usuário faça isso. Dando continuidade aqui sobre vetor de caractere, eu vou poder fazer um pequeno exemplo aqui de como pode ser utilizado. Aqui eu vou fazer uma variável chamada nome com 100 caracteres, que no caso vai ser usado 99, né, que a última posição é considerada 0. Ou então a gente pode usar aqui o char nome e não colocar nenhuma quantidade. Assim, a quantidade de caracteres de armazenamento é calculada automaticamente de forma que o tamanho exato para caber a string digitada seja automático. Um pequeno exemplo aqui, printf, digite o nome. Então, no caso, o scanf, como aqui não tem um valor declarado para a quantidade de letras, então aqui a gente tem que fazer um scanf, só que o porcento não vai ser %C de caractere, vai ter que ser %S de string. E na frente o nome da variável, que no caso ali é o nome. E caso o vetor, que o caso for a variável for char, for válida toda vez, ele vai parar de contar dessa forma, colocando o string, ele vai parar quando o primeiro espaço for digitado, um nome de uma palavra apenas só, e quando o espaço for digitado, o programa vai encerrar.